Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você sobre a nossa vida, o nosso caminhar. Há momentos da nossa vida que parece que tudo está dando errado. Por mais que nos esforcemos, não dá certo. Às vezes o casamento, por mais que se ajeita, não dá certo. Por mais que se procure um emprego, parece que as portas se fecham. Por mais que tenta se organizar com amigos, com parentes, com os filhos, não dá. Por mais que se luta para romper no ministério que Deus deu, parece que não vai além do lugar. E isso tudo são desafios que nós passamos na nossa vida e que nós precisamos ter maturidade. Às vezes nós ajudamos pessoas e as pessoas são ingratas conosco. Por quê? Porque são humanas. Às vezes, por mais que nós queremos fazer alguma coisa e nós destacamos, alguém parece que está nos perseguindo para não deixar que nós sejamos vitoriosos. Outras vezes, a perseguição é tão grande que a gente se sente acuado. A gente começa a não ver mais saídas para lado nenhum. De tanto que a situação parece que ela afunila na nossa vida. E somos confrontados, somos pressionados. E tem hora que a gente quer desistir daquilo tudo e a gente quer largar e mandar cada um resolver sua vida e fazer as suas coisas, ou seja, abandonar. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e também é luz para o nosso caminho. Por isso que todas as passagens que tem, nós precisamos ver o que o Senhor quer nos ensinar com ela. E com Davi, no livro de 1 Samuel, capítulo 23, 24, nós vamos aprender exatamente isso que eu estou falando aqui agora. Davi, ele já era ungido por Deus para ser o rei, mas ele ainda não era rei. E nesse momento, Davi, ele vivia perseguido por Saul, ele vivia fugindo. Era para cá, para lá o tempo inteiro. E em um determinado momento, o povoado de Keila, esse povo, eles vão ser atacados pelos filisteus. E Davi pergunta ao Senhor, é para eu ir lá salvar esse povo? O Senhor fala, vai. E ali ele vai e ele liberta aquele povo. Enquanto ele está ali tranquilo, ele percebe, ele ouve que Saul está procurando por ele e vai ali. Então ele ora de novo e fala com o Senhor assim, Senhor, Saul vai vir para cá? Vai. Esse povo vai me entregar? O Senhor fala, vai. Então o que ele vai fazer? Ele vai fugir dali. Ou seja, primeira coisa que a gente aprende, Davi ajudou aquele povo a ser livre de uma destruição que os filisteus fariam com ele. Mas na hora do retorno foi a ingratidão. Eles denunciaram Davi para Saul, para Davi ser perseguido. Eles eram para poder ter guardado, protegido Davi, mas eles entregaram Davi. Então, não pensa que o que você faz para as pessoas, elas vão ser eternamente gratas. Muita ingratidão vai vir, porque as pessoas são naturalmente más. Se elas não conhecerem a Deus, buscar entregar a sua vida para o Senhor, para viver com a imagem e semelhança de Jesus Cristo, não adianta. Vão ser pessoas com coração mau. E a gente não pode deixar se abater. E a diferença que acontece é justamente isso. É porque muitas vezes nós fazemos as coisas porque queremos, porque temos um coração bom, mas não perguntamos a Deus se é para fazer. E se fazemos e o Senhor nos manda fazer, Ele também vai nos garantir de outra forma. Assim Ele fez com Davi. Davi foi extremamente perseguido. E chega um momento em que Davi ele está num monte de um lado, Saul está com todo o seu exército do outro. E ali o que eles vão fazer? Eles não ficaram brincando de correr atrás do outro, não. Saul se dividiu em dois lados para pegar Davi aqui, acuado, sem oportunidade de fuga, sem nada. E nesse momento, Deus levanta uma saída para ele. Deus levanta um escape para Davi. Deus vai permitir que os filisteus invadam a terra de Saul. Então Saul agora vai voltar com o seu exército para poder levar seu povo. E Davi fica livre, porque Deus dá escape. Saul vai perceber que Davi está vulnerável e vai voltar com 3.000 homens. E quando ele volta, ele entra agora na caverna de Adulão. E Davi agora ele tem a oportunidade de se vingar. Mas Davi ele vai enfrentar a afronta dele de cara a cara. Ele chama o rei e fala assim, olha, podia ter te matado. Eu podia ter feito o que eu quisesse com você, mas eu não fiz. Ou seja, ele mostrou que ele tinha sim o Espírito Santo na vida dele controlando. Ele ouvia a voz de Deus e ele seguia o que o Senhor tinha para ele. E aquele homem não teve condição de fazer nada, não pôde fazer nada e ele foi-se embora. Ele deixou Davi naquele momento em paz. E é isso que nós precisamos aprender com Davi. Nós precisamos aprender a cada passo que nós vamos dar, ouvir a voz de Deus. Buscar entender o que o Senhor quer para nós, o que Ele tem para nós, o que Ele preparou para cada um de nós.
Não podemos sair como que somos donos dos nossos narizes, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Há coisas que o Senhor nem quer que a gente faça, mas a gente está fazendo. E depois a gente se frustra, se decepciona. E não é assim que nós precisamos viver. Podemos viver, porque é uma escolha nossa, mas nós não precisamos viver assim, porque o Senhor ele tem o que é melhor para a nossa vida. E essa mensagem eu quero deixar para você. Busca ouvir o que Deus tem para você fazer. Quais são as portas que Ele abre para você, e portas que estão fechadas não quer abrir, porque a bênção do Senhor não vai estar para você nesse lugar. Amém? É um dia muito especial, é um dia de mais uma meditação, e eu creio que essas palavras elas trazem sempre um despertar. Por isso eu gostaria de pedir a você que curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.